Olá, dando continuidade à leitura da Bhagavad Gita, a conclusão, a perfeição da renúncia. Vamos agora para o verso 20, dando continuidade semanalmente. Agora é postado 2 vídeos, dando sequência ao capítulo 18, e a cada vídeo é postado basicamente de 2 a 3 versos, às vezes até mais. E é encerrado assim quando dá 15, 20 minutos, para não ficar tão longo e não tomar muito tempo de quem assiste. E logo em sequência vem a continuação dos versos, na sequência dita, até que se termine o capítulo 18 e se ofereça esse serviço devocional diário à Suprema Personalidade de Deus. Então, estamos falando da renúncia. E aqui a renúncia é todo tipo de trabalho que você renuncia aos frutos do trabalho, para que você possa oferecer esses frutos desse trabalho à Suprema Personalidade de Deus. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai oferecer esses frutos do trabalho? Você vai obter um certo conhecimento, você vai executar uma ação e você vai ser o executor da ação, usando seus sentidos, usando a mente para organizar tudo isso. Mas se a mente está desorganizada, se a mente ela está cheia de ansiedades, ela passa o medo, preocupação, luxúria, desequilíbrio, como é que você vai organizar a sua vida? Como é que você vai organizar seu trabalho? Como é que você vai organizar suas ações e entregar essas ações ao Supremo, se você interiormente você está desorganizada mentalmente, espiritualmente, mentalmente e emocionalmente, né? Então, dentro desse processo, nós vamos dando sequência aqui à perfeição da renúncia, para que a gente possa entender que Krishna está nos ensinando como é que a gente pode renunciar a todos esses objetos de trabalho. Então, agora mesmo, antes de iniciar esse vídeo, eu estava dizendo para mim, não importa quantas pessoas vão escutar esse vídeo, essa leitura da Bhagavad Gita, se vai ter uma, se vai ter 50, se vai ter 20, 30, mera, não importa. O importa é que eu estou aqui sempre que eu posso estou aqui, e que eu ofereço à Suprema Personalidade de Deus esse trabalho. Os frutos desse trabalho não me pertencem, o que me pertence é o amor desse trabalho que eu oferto à Suprema Personalidade de Deus. Eu não sou nenhuma erudita, eu não sou nenhuma professora, eu sou apenas um estudante de Bhakti Yoga, e hoje eu já tenho meu mestre espiritual para me orientar, e assim, na sequência, eu vou fazendo essa leitura, para que eu possa me elevar e buscar levar conhecimento de Deus, levar conhecimento da Bhagavad Gita, para as pessoas que também querem mais do mesmo, ou seja, eu quero me elevar, eu quero me compreender, quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, como é que eu posso melhorar a minha vida, como é que eu posso entender o sofrimento, como é que eu posso executar os meus atos e ofertar para Deus, para que Deus purifique todos esses atos, né? Então, nesse processo, eu vou fazer aqui minhas reverências para iniciar a leitura. Om Agyana Timiranda Syagana Jana Salakaya Shakshumilitayena Tasmai Shiguru Venmaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento da Bhagavad Gita e demais escrituras sagradas. A tais mestres espirituais, eu presto minhas respeitosas reverências. Já é Gurudeva Krishna, maior dos mestres, maior dos gurus, maior dos professores, a Suprema Personalidade de Deus, e já é Srila Prabhupada, essa alma autorrealizada que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Se não fosse Srila Prabhupada, eu não estaria aqui lendo a Bhagavad Gita e não estaria compartilhando a Bhagavad Gita aqui com vocês. Eternas glórias ao mestre, guru, professor, fundador. Acharya significa aquele que ensina através do modelo. Não é aquela coisa, olha, eu estou ensinando isso aqui, faço o que você fazer, o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, você tem que mostrar o seu exemplo para que as pessoas sigam a melhor forma de ser, melhor no modo da bondade, sempre. Verso 20, capítulo 18, a perfeição da renúncia. Verso 20, deves compreender que está no modo qualitativo da bondade aquele conhecimento com o qual se apercebe uma só natureza espiritual, indivisa em todas as entidades vivas, embora ela se apresente sobre inúmeras formas.
Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus diz que a gente deve trabalhar no modo da bondade e a gente deve obter conhecimento na bondade. A gente deve procurar uma natureza espiritual de bondade para que a gente possa servir a Deus sem divisões, ou seja, indivisa, mas de certas formas nós somos diversamente divididos em milhões de categorias de almas condicionadas em corpos condicionados, porque nós nos apresentamos aqui no plano material sobre inúmeras formas, né? Então, essa natureza indivisa são as entidades vivas que somos nós, as almas, né? Que nós temos várias formas, né? E essa alma espiritual, que é indiviso, está dentro de nós, e nós deveríamos não nos tornarmos pessoas, seres, almas indivisas, mas seres conscientes na unidade de Deus em mim, em Deus, né? Eu sirvo a Deus, eu não faço, quem faz é Deus em mim. Deus, ele faz a mil maravilhas, santo é seu nome em mim. Então eu trabalho para Deus e o que eu executo está à disposição da Suprema Personalidade de Deus. Significado de Srila Prabhupada: aquele que vê uma alma espiritual em cada ser vivo, seja ele um semideus, um ser humano, um animal, um pássaro, um quadrúpede, um ser aquático ou uma planta, possui conhecimento no modo da bondade. Deus está em tudo, Deus está em todos. Isso é o conhecimento da bondade. Em todas as entidades vivas há uma alma espiritual, a super-alma, a grande alma na pequena alma. Embora elas tenham corpos diferentes em função do seu trabalho anterior. Eu hoje tenho um corpo de um humano, mas anteriormente eu posso ter tido um corpo de um animal. Porque existe a transmigração da alma, existe estudo sobre a transmigração da alma, que você pode pesquisar no espiritismo, dentro do, talvez, do budismo, e dentro de todas essas filosofias que mostram como a alma, ela se eleva dentro dessa capacidade, né? Por exemplo, eu tenho um gatinho, e esse gatinho, ele era um gatinho bem agressivo, mas com o passar dos dias, de ouvir o Mahamantra, Hare Krishna, de ouvir as aulas, de ficar aqui deitado nos meus pés, com certeza esse gato se transformou e passou de agressivo para um gato bondoso. Então, até no animal, ele sente as radiações, as energias espirituais que estão, neste momento, né, radiando essa energia, irradiando essa energia, né, como um sol, né? E aí eu preciso olhar para o meu gatinho e ver que dentro dele existe uma alma, no corpo de um gato. Eu olhar para uma borboleta, eu olhar para um inseto, para um peixe, para um tubarão, todos têm a energia de Deus, né? Já diz Milton Nascimento, tudo que move é sagrado, né? E a gente não se apercebe disso, porque a gente só se apercebe das coisas materiais. Então, precisamos entender que dentro de cada corpo diferente existe uma alma. A manifestação da força vital em cada corpo se deve à natureza superior do Senhor Supremo, porque tudo que Deus criou é sagrado, né? Logo, ver esta mesma natureza superior, ou esta força vital em cada corpo, é ver tudo no modo qualitativo da bondade. Essa energia vital é imperecível, embora os corpos sejam perecíveis. Meu corpo morre, mas minha alma vai para a eternidade. Minha alma é eterna. Assim como Deus é eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança, ilimitado, infinito, eu sou eterna. A minha alma é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, limitada, né? Mas mesmo assim, pai e mãe, supremo e alminha, somos essa eterna relação em função da grande alma na pequena alma, né? Na filosofia védica chama-se Jivatma. Jivatma é Deus e Atma é a alma pequena que somos nós. As diferenças são percebidas em função de cada corpo. Então, o corpo de um gato é diferente do corpo de um humano. Então, aí vem as diferenças de corpos. Porque na vida condicionada material há muitas formas de existência material. Milhões de espécies, né? Mas parece que a força vital está dividida. Esse conhecimento impessoal é um aspecto da autorrealização. Então, a gente não pode ver divisão em nada que Deus criou. Tudo que Deus criou é eterno. A alma é eterna.
As coisas materiais é que têm forma limitada, mas as coisas de Deus são ilimitadas e eternas. Então, aquele que vê uma alma espiritual em cada ser vivo, seja ele um semideus, um ser humano, um animal, um pássaro, um quadrúpede, um ser aquático, uma planta, possui conhecimento no modo da bondade. Então, vamos passar a olhar para qualquer pessoa, qualquer alma e ver Deus nela. É difícil, porque isso é um treino do amor transcendental, do amor do meu coração aqui, dentro desse processo, transcendentalmente. Por quê? Porque como eu posso olhar para a alma de um ladrão e ver que Deus está dentro dele? Sim, Deus está dentro de tudo e de todos. O que diversifica e o que classifica é o corpo. É o corpo que é branco, negro, índio, pobre, brasileiro, indiano. Isso há a diversificação. Mas a alma, ela é eterna. Então, quando a gente se realiza nisso e vê que tudo que se move é sagrado e que Deus está dentro de tudo e de todos, a gente se realiza em Deus. E não fica especulando mentalmente atrás de entendimento, quando na realidade a Bhagavad Gita, aqui no capítulo 20, no verso 20, capítulo 18, fala que todo ser vivo ele tem uma alma de Deus dentro dele. Então, por isso que quando se come animal, se mata animal, se prejudica animal, a gente está matando a alma de Deus dentro daquele animal. E é por isso que nós devemos trabalhar a alimentação vegetariana, vegana, porque é uma alimentação no modo da bondade. Verso 21. Deves entender que está no modo qualitativo da paixão aquele conhecimento com o qual se vê em cada corpo diferente um tipo distinto de entidade viva. Divisões. Divisão, preto, branco, amarelo, roxo, pobre, milionário, trilionário. Aí já começa a bagunça do modo qualitativo da paixão. O conceito de que o corpo material é a entidade viva e de que com a destruição do corpo a consciência também se extingue, chama-se conhecimento no modo qualitativo da paixão. Você achar que você morre. Isso é modo qualitativo da paixão puxado um pouco para a ignorância. Porque quando a gente lê a Bhagavad Gita e vê que em cada alma espiritual, em cada ser vivo, existe uma centelha de Deus, aí a gente não vai entender que existe morte, né? Que o que morre é o corpo, né? Então, conforme os corpos diferem entre si por causa do desenvolvimento de diferentes espécies de consciências, pois não há alma alguma que por si só se manifeste como uma consciência. Por quê? Porque a consciência é a alma. A alma está dentro do corpo material e a consciência, ela é como se fosse o cérebro da alma, falando assim analogamente, né? Então a minha consciência fica pesada porque eu fiz um ato mal. Então vai pesar, por quê? Porque a consciência é a minha ligação com Deus e eu vou ficar com a minha consciência pesada. Por isso que existe esse termo, consciência pesada, né? O próprio corpo é a alma e não existe uma alma distinta do corpo. Por quê? Porque a alma está dentro do corpo. Então o corpo, quando recebe a alma, ele passa a ser uma alma. Só que a gente acha que é um corpo. E aí a bagunça se torna grandiosa. Por isso que a bagunça do mundo material está do jeito que está. Da gente querer rejuvenescer corpos, quando na realidade o corpo vai ficar velho, inútil e vai terminar. Mas a alma que está dentro devia aproveitar esse tempo para se elevar e sair dessa limitação de achar que eu sou um corpo e blá, 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 né? Então, para a alma se manifestar, ela precisa de um corpo. É isso que está dizendo aqui, né? E assim, esse conhecimento é um conhecimento que é necessário e que, quando a gente pensa que a gente é um corpo, a gente está no modo qualitativo da paixão. Isso quer dizer que não existe almas individuais, mas sim uma alma onipenetrante, que é plena de conhecimento. E este corpo é uma manifestação temporária da ignorância. Então, Deus criou minha alma e mandou minha alma para a Terra para vivenciar os aprendizados em diversos corpos materiais. De corpo em corpo, minha alma vai expandindo a consciência. Mas se eu venho para cá e eu estaciono, e eu não quero nada com nada, então, na próxima vida, a minha alma vai vir um corpo
para continuar daquele momento que eu deixei. Por quê? Porque tudo segue uma regra, uma regulação. A gente não pode nascer e já estudar mestrado e doutorado. A gente tem que passar por todos esses anos de estudo para chegar materialmente no PhD, doutorado, mestrado. E no modo transcendental não é diferente. Você tem que ir evoluindo passo a passo. Mas se você já tem um conhecimento e você continua tolo, procrastinado, e você diz que não quer servir a Deus, e que você não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, e você quer o quê? Viver sofrendo do jeito que você está nesse momento, doente, com 1001 problemas. Por quê? Porque Srila Prabhupada diz, problemas materiais, soluções espirituais. E a solução espiritual é a gente se voltar para o eterno Deus, Supremo Deus, que nos condiciona a volta ao Supremo, quando a gente está designado a querer realmente um dia entrar no reino de Deus. Então, e há aqueles que dizem que além deste corpo não existe uma alma especial, individual, suprema. Todas essas concepções são consideradas produtos do modo da paixão. Então, minha gente, vamos entender que nós precisamos estudar conhecimento. E o conhecimento no modo da bondade é ver Deus em tudo, em todos. Ver Deus como a alma suprema dentro das pequeninas alminhas. Já o modo da paixão é você achar que é o corpo e você vai fazer de tudo para esse corpo não envelhecer. E você vai gastar muito dinheiro para continuar jovem, isso é uma ilusão, né? E aí também tem o conhecimento no modo da ignorância, né? Que ficará para o próximo compartilhamento. E assim, de fase em fase, de verso em verso, nós vamos entendendo o que é trabalho, o que é execução do trabalho, como é que eu uso meus sentidos, como é que Deus se manifesta no modo da bondade do conhecimento, como é que Deus se manifesta, não é que Deus se manifeste, como é que Deus traz esse conhecimento para que a gente entenda o modo da bondade, conhecimento no modo da bondade, o conhecimento no modo da paixão e conhecimento no modo da ignorância. Para que tudo isso? Para que a gente entenda que nós somos almas, centelhas divinas, e que existe uma super alma dentro da pequena alma, que somos nós, e que essa força vital que move esse corpo chama-se a alma suprema. E essa alma suprema, ela é o controlador, ela é o testemunha, ela é o observador, ela é o permissor e ela é o desfrutador. E que nós não fazemos absolutamente nada. É como se fossem uns fantoches. E Deus fica assim, ó, com a gente, ó, fazendo assim. E nós, alminhas fantoches, para que Ele possa nos levar pouco a pouco à evolução e que a gente um dia tenha condição de voltar ao lar e voltar ao Supremo. Com gratidão encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.